pessoal, com muito carinho, Manuel Pina com vocês. Tudo bem, Manuel? Tudo bem. Muito prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. Eu agradeço a sua paciência, a sua simpatia conosco. Obrigado. E vamos falar um pouquinho de Manuel Pina. Você é de Portugal? Sou português, exatamente. Nascido em Portugal. Nascido em Portugal, que localidade? No Nordeste, numa aldeia chamada Vilar. Há muitos vilares em Portugal, mas aquele é o vilar à beira de um rio, ficou famoso. Mas é o distrito de Viseu e Concelho de Moimenta da Beira, no Nordeste de Portugal. Saindo do script, vamos falar da decoração que temos aqui. Eu acabei de perguntar, o que é isso aqui? É uma caravela? O que você estava explicando? Isso é uma nau. Uma nau. Explica pra gente. A nau é a evolução da caravela para navios mais pesados, que aguentavam mais peso, tinham um calado maior, portanto as naus eram já preparadas para grandes viagens, enquanto que a caravela foi preparada inicialmente, embora tenham usado caravelas até em grandes viagens, mas inicialmente era para viagens curtas, principalmente no Mediterrâneo. Que interessante. Porque no Mediterrâneo, principalmente na parte da Turquia, que eles correram o metropolitano todo com caravelas, portanto, eles negociavam através das várias cidades à beira do Mediterrâneo, tanto norte da África como sul da Europa. A escrita para mim começou há muito tempo, ainda era um adolescente. Certo. Comecei a ter uma certa tendência para escrever. Desde jovenzinho Desde você jovenzinho, tinha essa... exatamente. Ao ponto de, em pleno regime, que alguns consideram que fascista, é o pró-fascista, que era o regime Salazar, o regime em Portugal era chamado Estado Novo. Tá. Eu vivia em Angola naquela altura, eu estava em instrução primária, não sabia exatamente... João Belo. João Belo, a primeira obra, Manuel? É a terceira obra. A terceira porque obra. Porque as duas anteriores certo. Eu publiquei de forma particular, não foi através de uma editora. Entendi. Entende? Não precisei fazer diagramação, essas coisas todas. Houve alguém que fez os dois livros. Perfeito. Mas esse foi o primeiro que eu publiquei através de uma editora e é autobiográfico. Diz muito respeito à minha vida, embora contando algumas coisas realmente interessantes que aconteceram e acontecem a qualquer pessoa, desde que a pessoa saiba contar ou sabe escrever ou descrever essas coisas. E eu nessa altura estava portanto, eu fui com 3 anos no João Belo. João Belo é o nome do navio que me levou de Portugal para Angola. O nome da obra é o mesmo nome do navio. Do navio. É, o João Belo. João Belo. Exatamente. Bacana. Aqui está uma crónica no final em que eu falo em que eu invento o nome que foi inventado por mim, que chama-se muito Homo sapiens, que nós devíamos ser Homo sapiens, quer dizer, Homo inteligente, eu chamo-lhe Homo beliscus, que é a belicosidade, quer dizer, todo mundo pensa em guerra, quer dizer, não sei o quê, nós estamos neste momento à beira de uma guerra. Já há guerras por todo lado da Europa, a Europa quer a guerra, quer continuar com a guerra contra a Rússia, sei lá, é uma doideira. Isso, uma insanidade, né? É uma insanidade. Ninguém percebe. Assistimos a um genocídio completo. Os judeus têm muita razão em se queixar do Holocausto, foram perseguidos toda a vida, mas eu no próprio livro que eu publiquei aqui, eu explico muito bem a atitude dos judeus, que também têm culpa. Ou seja, a culpa não é só daquele que é carrasco, a vítima também é parte da culpa. É o Império do Ocidente. Então, esta obra, Império do Ocidente, você faz essa abordagem sobre o Holocausto? É o conjunto de crónicas, são 22 crónicas, ou o que é? Não, 21 ou 22. Certo. É um conjunto de crónicas. Uma das crónicas aborda exatamente a situação dos judeus no mundo. Desde o tempo em que eles são acusados pelo cristianismo de terem sido causados pela morte de Jesus. É verdade.
o que é um absurdo. Hoje você condenar alguém porque o seu tetravô ou cadavô, não sei o quê, que fez alguma coisa. Que disparate. Não tem... Não faz sentido nenhum. Então, quando a Inquisição resolvia fazer uma procissão e queimar as vítimas na fogueira vivas, o povo exultava, contente. Maravilha! Era cultural na época. Que é um absurdo. Esta tinha... foi, para mim, a base em que assenta esta civilização ocidental. Entende? Base na violência, na perseguição, na imposição de ideias, tudo isso. Quando se fala muito hoje em liberdade de expressão, as pessoas entendem isso, que liberdade de expressão é para dizer os maiores disparates, porque não é para dizer disparates, não. Tá. É ter a liberdade de comentar aquilo que pensa sobre alguma coisa, não sei o quê. Entende? Agora, as pessoas entendem que é para dizer disparates, então passam a dizer disparates e têm a liberdade de expressão. Entende? Muito Então, interessante. sobre esse livro foi publicado numa crítica mais ou menos acutilante à história da Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica quer dizer universal. O termo católico quer dizer universal. Ah, tá. Católico, a Igreja universal. Católica Romana é com o Papa em Roma, quer dizer, substituiu em todos os aspectos o Império Romano. Quando o Império Romano caiu, no ano 400 e pouco, quem substituiu em todos os aspectos Foi a igreja. foi a Igreja. Inclusive a Igreja está dividida em dioceses.